O ano é 2021. Um amigo meu que vocês talvez conheçam como Magia Dedé, que é um nome bem gay na minha opinião, começa a me encher o saco pra assistir Jojo. Ele vinha tipo, e aí mano, assiste Jojo, fica bom no episódio 45. E eu, sem absolutamente nenhuma intenção de assistir esse anime, respondi, claro mano, qualquer dia eu assisto. Mas pra ser sincero, tinha algo em Jojo que me afastava da vontade de assistir. Tipo, era a primeira vez que eu via um anime em que são os homens que se vestem como strippers. Então o choque foi grande demais pra digerir. Então se passaram muitos e muitos meses, ele ia me falando pra assistir Jojo, o tanto que essa era a obra da vida dele, o anime que ele mais gostava e tal. Então imagina a proporção do tédio absoluto que eu atingi pra que um dia eu finalmente tivesse o mínimo interesse pra assistir esse bendito anime. Eu abri a Netflix, procurei Jojo, cliquei nesse filme chamado Tudo por Jojo aí sem querer, fechei e comecei a assistir Phantom Blood. E foi nesse momento que a minha insônia foi curada. Nesse ponto, eu acho que isso não é surpresa pra ninguém. Eu já devo estar começando a ser conhecido na comunidade como o hater de carteira assinada na parte 1. E isso ainda é verdade. Apesar de, em retrospecto, eu ter uma certa memória afetiva com ela, enquanto eu assistia a parte 1, eu detestei cada minuto. Era um tédio infinito. Apesar de ela ter só 9 episódios, eu acho que eu demorei quase um mês inteiro pra assistir ela, porque eu realmente sentia tédio e sono em todo episódio. Era um fenômeno bem esquisito. Mas enfim, depois de um mês, eu terminei Phantom Blood e o André chegou pra mim e falou, e aí, primeiras impressões? E eu fui sincero, porque já ficou claro que eu não deixo de compartilhar minhas opiniões negativas com medo das pessoas discordarem de mim. Eu falei, mano, eu achei uma bosta. O André riu e tal, porque ele sempre leva as coisas muito de boa, e falou, ok, eu não esperava que você gostasse da parte 1 mesmo não, mas se você não estiver completamente Joseph Joestarizado na parte 2, nós vamos cortar laços imediatamente. Aí eu comecei Battle Tendency e é claro que eu amei tudo do Joseph, o quão diferente ele é do Jonathan e tal, mas eu vou ser honesto, eu acho que eu falei que eu gostei muito da parte 2 só porque todo mundo parece gostar muito da parte 2. Em retrospecto, eu também não achei nada demais, apesar de eu ter me divertido em alguns momentos pontuais, e de ela claramente ser muito superior à parte 1. Mas eu continuei, porque tudo que eu mais escutava era que a parte 3 é quando o Jojo realmente vira Jojo, e é a parte mais icônica e tal. Então eu já estava com as expectativas bem altas, e fui de braços abertos para assistir Stardust Crusaders. E meu Deus do céu, como eu odiei assistir a parte 3. De novo, agora eu tenho uma memória afetiva com ela e gosto dela relativamente, mas a minha primeira assistida com a parte 3 provavelmente foi uma das piores experiências que eu já tive com um anime que eu me forcei a assistir até o final. Todo episódio era igual, todo personagem era uma tábula rasa e tudo mais, e aqui eu comecei a me perguntar, como tem gente que gosta desse anime? Que anime chato. Tudo que eu escuto sobre o Jojo é o quão diferente ele é de todos os animes, o quão originais são as lutas e os poderes, o quão bizarra e destoante a história é, mas o que eu estava assistindo era só mais um shonen de lutinha genérico como qualquer outro. Era isso que estava me fazendo desgostar tanto de Jojo, o tanto que eu estava esperando um anime esquisito, bizarro, diferente e original, mas estava assistindo um anime que era só mais um. E isso frustrava muito a minha experiência, mas mesmo assim eu continuei porque eu genuinamente queria entender como um anime tão meh era tão popular. Aí eu terminei a parte 3 e eu gostei muito do final, porque também pra não gostar de Jotaro vs Dio você tem que ser no mínimo insano. Comecei a parte 4 e senti que eu tava assistindo a parte 3 tudo de novo. Mas depois de um tempo, continuando Diamond is Unbreakable, eu percebi o quão burro eu estava sendo. Acontece que eu entrei em Jojo esperando algo completamente genial e revolucionário, então eu estava sempre procurando esse algo diferencial, genial e absurdamente bom que todo mundo fala que Jojo sempre tinha, mas procurando por algo assim, dessa forma, era impossível de encontrar, porque é muito improvável que as expectativas que você tem de uma obra vão ir de encontro ao que o autor queria passar com essa obra. Então começar a assistir o anime com tantas expectativas foi um baita de um tiro no meu pé, porque eu achei que Jojo tinha prometido me entregar um monte de coisas, e isso não tinha acontecido. Eram puramente as minhas expectativas de encontrar algo tão fora da curva, tão bizarro, tão diferente, que estragaram tanto a minha experiência. A parte 4 me fez perceber que, apesar de existirem sim vários personagens muito bem escritos e discussões muito profundas e geniais nessa obra, o que o Araki realmente queria fazer com Jojo era contar uma história sobre o herói mais gostoso e inteligente do mundo, que derrota o vilão mais gostoso e inteligente do mundo. É isso que o Araki quer, pegar dois homens que se vestem como strippers e contar uma história sobre quem é mais foda. É simplesmente isso. E quando essa chavinha virou em mim, quando eu percebi que Jojo era simplesmente uma história sobre personagens sendo fodas e se tornando cada vez mais fodas,
eu finalmente aprendi a amar Jojo. Porque nem toda história precisa ser um poderoso chefão. Às vezes o cara só queria contar uma história mais simples mesmo, e não tem nada de errado com isso. Então, com isso em mente, eu parei de procurar essa suposta genialidade absoluta de Jojo e abri minha mente para receber o que o anime iria me entregar, e não o que eu esperava que ele ia me entregar. E foi dessa forma que eu cheguei no arco Bites the Dust, no final da parte 4. E, enfim, eu não vou me estender muito nisso, mas Bites the Dust é simplesmente um dos melhores clímaxes que eu já vi na minha vida. O poder do Kira é tão ameaçador, a situação é tão caótica e tão divertida de assistir. O que torna o Kira um vilão tão bom na minha visão é a capacidade que a história tem de nos convencer de que ele é inderrotável, sabe? E a partir desse arco eu percebi: Jojo realmente é diferente, é original e é genial. É extremamente irônico como eu só percebi, eu só encontrei a genialidade de Jojo justamente quando eu parei de procurar por ela. Quando eu entendi, ok, essa é uma história sobre vilões fodas contra heróis fodas, deixa eu ver o que ela tem a me oferecer. E nesse momento, eu me apaixonei por Jojo. É por esse motivo que eu tenho tanto carinho pela parte 4, porque foi ela que fez eu me apaixonar por esse anime. Foi ela que abriu minha mente para me fazer perceber que esse anime é sim muito diferente de todos os outros, apesar de não ser revolucionário como eu tava esperando que ele fosse. Que as lutas dele são bizarramente únicas de uma forma sempre muito criativa e muito divertida. E daí pra frente, o resto é história. Eu assisti a parte 5 inteira em tipo uma semana, maratonei o primeiro lote de Stone Ocean e depois já terminei de ler o mangá logo em seguida. E poucos meses depois, eu tenho um canal no YouTube inteiro só sobre isso. Falar sobre Jojo é praticamente terapêutico pra mim. Quando eu encontro uma pessoa pessoalmente que já assistiu Jojo, eu quase explodo de emoção e começo a falar sobre Jojo com ela que nem um usuário de metanfetamina. Mas é claro que um fator para eu ter começado a gostar mais de Jojo conforme eu ia avançando nas partes é obviamente o fato de que o Araki foi evoluindo como autor também, e as partes vão ficando melhores com o tempo. Mas mesmo assim, eu ter aberto a minha mente e ter me disposto a aceitar o que o anime ia oferecer foi o fator principal para eu ter começado a amar Jojo. E justamente por isso, hoje eu falo que tenho bastante memória afetiva com a parte 3 principalmente, que como eu disse, eu não gostei de assistir. Mas o ponto principal de toda essa minha história é o quão bizarro e irônico é o fato de que eu só encontrei a genialidade de Jojo quando eu parei de procurar por ela. Então acho que essa é a moral da fábula de hoje. Foi assim que eu aprendi a amar Jojo. Mas eu ainda não gosto da parte 1.